Bom dia, boa tarde, boa noite e para tudo. Eu sou a Daniela Paulo e bora para mais um vídeo avançar no tabuleiro do Mahalila, a grande brincadeira da vida. Autoconhecimento em pausas de qualidade. Sigamos! Hoje, 29h30. Casas de 29h30. A casa de 29 é a casa de Adharma. Adharma é a injustiça, ou também podemos traduzir como fé cega. Muito complicado, né? A casa de número 28, anterior a essa, é a casa da confiança. Mas tem momentos que a gente fica tão cheio de confiança que a gente acha que aquilo que a gente acredita, aquele caminho que a gente segue, é o caminho que todo mundo tem que seguir e as pessoas têm que acreditar exatamente naquilo que a gente acredita. Eu não quero criar polêmicas, mas eu acho o veganismo um estilo de vida maravilhoso, né? Eu, na minha realidade, eu acho também que é um pouco utópico. E, na minha experiência com algumas pessoas veganas, eu acho que são pessoas que são muito tendenciosas ao fanatismo. Tem muita tendência ao fanatismo. Então, a pessoa quer meter o nariz, né, ou a colher ou o garfo no seu prato de comida, né? Você não deveria comer ovo, você não deveria, sabe? Muitas vezes um almoço familiar pode ser arruinado por causa de fanatismo, né? Nenhum tipo de fanatismo é bom, tá? E você pode sim estar agindo com a melhor das intenções, certo? Mas acontece que você é você, a outra pessoa é a outra pessoa. Ela não vive a sua realidade, você não conhece a realidade daquela pessoa, né? Por mais que você tenha afinidade e cumplicidade com essa pessoa, né? Você não vive grudado com aquela pessoa e você não conhece aquela pessoa no seu interior, você não conhece a mente daquela pessoa, o que ela realmente passa, as dificuldades dela, né? Então, a fé cega, nesse sentido aqui de adharma e de injustiça, é nesse sentido que a gente está falando. Então, a gente está tão confiante, tá? Mas, e aí você começa a ter essas atitudes errôneas. Você pensa que o seu caminho é o único caminho válido e você quer impor o seu caminho, tá? E isso vicia, né? Você está viciado. Então, você vai dar uma descidinha aí, né? Porque essa casa de número 29 é a cabeça de uma grande serpente, né? Que vai fazer você regredir mais de 20 casas e ir lá para a casa de número 6, que é a casa dos apegos, que a gente já viu lá atrás, tá? Você está apegado em você mesmo, nos seus próprios valores, né? Então, a Dharma é isso. Vamos dar uma olhada aqui no tabuleiro, né? Lembrando que a gente está agora falando da quarta fileira, né? E a gente está falando do quarto chakra, que é o chakra do coração, tá? Muito bem. Então, número 29, aqui, ó, a Dharma, 29. Olha aqui a serpente que leva você lá para Morra, a casa de número 6, a casa do apego, tá bom? E depois da casa de número 29, que é
a casa dessa desconexão, dessa fé cega, a gente vai para a casa Uttamagati, que é a casa das boas tendências. Gente, é muito bom quando você, depois de fazer, né, um certo esforço, tem tendências que a gente já tem meio que naturalmente, sejam elas boas ou más. Mas quando você combate, por exemplo, um mau hábito, e você transforma a sua vida cultivando bons hábitos, o resultado é maravilhoso, é muito satisfatório. Eu acho que a sensação mais gostosa que eu tive nesse sentido na minha vida foi quando eu parei de fumar. Eu era fumante, né? Tabagista mesmo, e eu fumei durante 15 anos da minha vida, dos 15 anos de idade, mais ou menos, até os 30, na verdade eu parei com 31, então foram aí 16 anos, né, de tabagismo. Parar de fumar é muito difícil, eu falo por experiência própria, e por experiência própria também eu digo que não é impossível, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque a sensação dessa vitória eu carrego comigo até hoje. É bom demais. E mais ou menos foi nessa época que eu abandonei o vício do cigarro, que eu comecei a me adentrar aí no universo do yoga. 17 anos atrás. Tá? Faz 16, 17 anos mais ou menos que eu deixei de fumar e adentrei no universo do yoga para nunca mais sair, porque pegou forte para mim, né? Enfim, boas tendências, a casa de número 30, tá? Você está equilibrada, né? Você está fluindo num ritmo bacana, você está se afastando de distrações egocêntricas, né, que são, na verdade, assim, armadilhas, como, por exemplo, a casa anterior, né, de Adharma, é uma armadilha, porque é um pouquinho de contaminação ali pelo ego, né? Quando você quer impor a sua verdade para o outro, né, você está, no mínimo, com o seu ego inflado, tá? Eu sou tão melhor que todos, aprendam comigo, mortais. Não é por aí que a coisa funciona, não é assim que a banda toca, né? Então, assim, boas tendências, elas funcionam como uma esponjinha de coisa boa, né? E já é uma tendência sua, certo? Então, assim, é muito difícil. Hábito é uma coisa muito difícil de quebrar, tanto os maus quanto os bons, tá? E no caso dos bons hábitos, que bom que é difícil de quebrar, né? Então, é isso. Hoje a gente está falando dessas duas casas, tá? A proposta hoje de exercício, tá? Teve em um outro momento, um outro vídeo lá atrás, deixa eu ver aqui, um vídeo das casas de número 21 e número 22, tá? Na casa de número 21, eu falei de sacrifício, não sei se vocês estão lembrados, e aí eu propus, no final do vídeo, um desafio de 21 dias sem você alimentar um mau hábito, né? E aqui, dessa vez, que a gente está falando, a gente não está falando de sacrifício, a gente está falando de boas tendências. Então, se você está com dificuldade em inserir algum bom hábito, qualquer um que seja, na sua rotina, então faz essa experiência. Eu vou sugerir que você coloque na sua rotina, durante 21 dias, no horário da sua preferência,
5 minutos de meditação. Ah, não sei meditar, não sei, né? Não tem problema não, eu te ensino e é agora. Você não precisa sentar no chão como um yogi, cruzar as pernas em lótus, não precisa de nada disso. Senta numa cadeira de preferência, coloca os seus pés no chão, tá? Deixa os joelhos alinhados com os seus tornozelos. Procura não encostar assim na cadeira, né? Procura sair do encosto, abrir o peito e manter a sua postura, né? A sua coluna vertebral bem alinhadinha. Essa é a meditação mais simples, tá? Você vai fechar os olhos, as mãos estão acomodadas nas coxas e você vai fazer o quê? Apenas observar a sua respiração natural. O ar entra, o ar sai. O ar entra, o ar sai. E você, em silêncio, olhos fechados, uma boa postura, você vai só observar. Vão vir pensamentos? Vão. A mente mente. A mente não para de funcionar. Ela diz verdades também, tá? Mas a natureza da mente é o movimento, é ficar pulando de galho em galho, né? Os pensamentos. Então, veio os pensamentos, não é para ficar nervoso, estressado, ansioso, agitado. Não. Volta. Não, agora não dá, mente. Eu estou prestando atenção na minha respiração. E volta. Ar entrando, ar saindo. Pelas narinas, tá? O ar entra e o ar sai e você está só observando. Vem pensamento, volta para a respiração. Volta para a respiração, tá? Não fique nervoso. Você não tem nenhum problema. A sua mente é só normal. Ela é uma mente, tá? E a meditação, ela depende de prática, assim como tudo na vida. Esses 5 minutos, você vai ver que vão fazer toda a diferença, tá? Na sua vida. Eu falo por experiência própria, de preferência sem música, silêncio, tá? O horário que você preferir, durante 21 dias. E depois você vai querer continuar, porque é bom demais. E são só 5 minutinhos. Ninguém vai falar que não tem 5 minutinhos, né? Quanto tempo a gente perde nos feeds da vida, né? Das redes sociais. Então, esse foi mais um vídeo. Gratidão, até o próximo. Namastê. Essa foi mais uma pausa de qualidade. Gostou? Dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha. Eu sou a Daniela Paulo, eu dou aulas de yoga, Hatha Yoga e Yoga Sutil aqui em Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Em breve eu vou oferecer atendimentos online, tá? Para autoconhecimento através das ferramentas do Mahalila e do Yoga. Fiquem ligados, vai ser muito bacana, hein? Atendimentos exclusivos. Eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok. Me procura lá, Daniela Paulo Yoga. Vamos nos conectar, fazer uma satsanga, né? Criar aqui uma família em busca de pausas de qualidade, yoga e muita energia positiva. Namastê, Om Shanti, paz.